Então, você que está nos acompanhando na TV e no YouTube, olha, a política do Distrito Federal vai impactar o cenário eleitoral em todo o Brasil, depois da convenção do PL aqui do DF ontem. Isso porque a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro foi oficialmente confirmada como candidata ao Senado numa dobradinha com Bia Kicis. Isso é uma boa notícia para Flávio Bolsonaro. Ela não foi até o evento por conta de uma crise de enxaqueca, mas enviou uma longa carta na qual ela enfatiza que nasceu em Ceilândia, que é a maior região administrativa aqui do DF, e que aprendeu a importância da política com Jair Bolsonaro. Eu estou ao vivo com a colunista Isadora Teixeira, da coluna Grande Angular, que vai trazer aí mais informações de como essa convenção, de fato, muda o cenário político nacional. Isadora, muito boa tarde. Começa me contando, então, como foi recebida essa falta de Michele Bolsonaro durante o evento. Obviamente foi por questões de saúde, mas criou-se ali um clima de que ela poderia estar lá, ficar ali do lado do Flávio? Oi, Rafa, boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Agora Metrópolis. Então, ontem era bastante esperada aí a presença de Michele Bolsonaro, porque seria o primeiro evento em que ela apareceria junto ao enteado e presidenciável Flávio Bolsonaro. Só que Michele foi internada no sábado em razão de fortes dores de cabeça, né, de crise de enxaqueca, e não pôde comparecer. Mas eu acho que é importante a gente destacar aqui alguns pontos, Rafa, sobre essa relação da Michele e do Flávio, como é que isso deve se desenvolver durante a campanha eleitoral. Michele e Flávio não devem brigar de novo, como aconteceu na pré-campanha. O que ficou claro, porém, é que cada um vai ficar no seu quadrado. Isso porque o fato de Michele ter aceitado as desculpas do enteado e ter reafirmado ontem que ele é o escolhido por Jair Bolsonaro, pelo bolsonarismo, para ser o candidato à presidência da República, já não vai atrapalhá-lo mais. Então, assim, Michele não deve participar tão ativamente dessa campanha presidencial aí, de Flávio Bolsonaro, mas o fato deles não estarem brigados, de não haver mais aquela rusga, já o ajuda. É aquela história, né? Só de não atrapalhar já ajuda. Então, Michele mandou essa carta ontem, que foi lida pelo irmão dela, Diego Torres, na qual ela destaca aí o nome de Flávio, diz que eles vão seguir juntos nessa missão de resgatar o Brasil, segundo a ex-primeira-dama. É importante a gente destacar alguns pontos também que ficaram bem claros ali naquela convenção do PL do Distrito Federal ontem, Rafa, que é exatamente o seguinte: assim como Michele não deve participar ativamente, ir aos palanques de Flávio Bolsonaro, tão presente quanto se esperava, também ela mesma não deve sair em campanha própria nas ruas. Isso porque já ficou bastante claro aí que Michele elencou alguns interlocutores para fazer essa campanha por ela. Isso porque Michele destacou em vários momentos, e também as pessoas mais próximas ali da ex-primeira-dama destacam que ela é a única companhia de Jair Messias Bolsonaro, ex-presidente, que cumpre prisão domiciliar. E por isso ela não deve estar na rua todos os dias fazendo campanha de 7 horas da manhã até tarde da noite, como os demais candidatos, né? O que já era esperado. Michele ontem na carta destacou que é de Ceilândia, aqui do Distrito Federal, e que ela aprendeu a importância sobre política exatamente com Jair Bolsonaro, ali numa clara intenção de mostrar que de reafirmar, né, essa posição dela como também uma representante do bolsonarismo aqui no Distrito Federal. A governadora e amiga de Michele, Celina Leão, participou da convenção do PL do Distrito Federal ontem, e ela falou ali durante o seu discurso que Michele externou o receio de não conseguir fazer essa campanha corpo a corpo com as pessoas, como é convencional, né? E a Celina contou que a Damares, atual senadora pelo Republicanos, se colocou à disposição de estar onde Michele não conseguir estar. Então, essa campanha deve ser um pouco diferente das demais, com Michele indo a menos eventos que os demais candidatos, mas sempre sendo lembrada por Celina Leão, que é candidata à reeleição aqui ao governo do Distrito Federal, por Bia Kicis,
que também é candidata ao Senado e faz uma dobradinha com Michele Bolsonaro, e Damares Alves, que não está disputando nada porque ela ainda está no meio do mandato de senadora. Então, esse grupo político aí, essas 3 mulheres foram elencadas para fazer a campanha por Michele Bolsonaro. A gente tem um videozinho para passar de trecho desse discurso da Celina Leão ontem, falando sobre a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Rafa. A Michele, todos vocês sabem que eu sou muito amiga dela, está no hospital e está passando um momento muito difícil, porque pra gente que vê de fora, só vê a ex-primeira-dama, aquela mulher que cuidou das pessoas que mais precisavam, dos deficientes, dos órfãos, das pessoas raras. Mas ela é uma esposa, Bia. E ela, depois de 16 dias passando mal, ficou no hospital. E ela só saiu candidata, Damares, depois de sentar com seu marido e conciliar dentro de casa e perguntar: meu amor, esse é o momento que eu queria ficar em casa cuidando de você. Ela foi muito questionada por que ela não decidia logo. Era muito difícil para ela decidir entre cuidar do marido e ser candidata. Mas ela, por amor ao marido, pela aliança que ela tem com a Bia e pela responsabilidade que ela tem com o Brasil, Michele será nossa senadora junto com Bia e ganharão a eleição aqui no Distrito Federal. Ganharão a eleição. E eu quero deixar um recado aqui para os nossos pré-candidatos a deputado distrital. Isa, eu falei no começo aqui, antes de você entrar, né, de que essa candidatura de Michele Bolsonaro, ela vai fazer diferença na política nacional. E eu queria que você pudesse fazer uma análise de quem se beneficia da candidatura de Michele Bolsonaro. Lembrando que nas pesquisas a Michele sempre aparece em primeiro nas intenções de voto, ou seja, vai ser até um case de sucesso caso ela vença, porque como ela deixou claro, infelizmente ela não vai poder fazer essa campanha corpo a corpo, como é o normal da política, né? A gente sabe muito bem, sempre tem aquelas imagens do político tomando café com leite na feira, um bando de político faz cara feia porque não sabe tomar café com leite, comendo pastel. Talvez ela não vá conseguir fazer isso, mas tem muitas chances, como a gente vê pelas pesquisas, de acordo com as pesquisas, de que ela vença. Então, quem se beneficia dessa candidatura? Rafa, primeiramente, a pessoa que se beneficia diretamente é a Bia Kicis, que é a segunda candidata do PL aqui no Distrito Federal para essas 2 vagas que estarão em disputa aí do Senado. Isso porque, sem Michele Bolsonaro, Bia Kicis ficaria praticamente ali sozinha como a única candidata mais ligada ao bolsonarismo, concorrendo ao Senado aqui pelo Distrito Federal, né? Assim, do núcleo mais próximo do ex-presidente Jair Bolsonaro, o que poderia atrapalhar os planos de Bia Kicis. A gente precisa lembrar que em 2026, cada eleitor vai escolher 2 candidatos ao Senado. Então, para Bia Kicis ter Michele Bolsonaro ao seu lado é importantíssimo para essa campanha dela. A Bia Kicis foi a deputada federal mais bem votada das últimas eleições, ela tem uma presença bastante forte aqui no Distrito Federal, mas com certeza a presença de Michele Bolsonaro ali do lado dela no santinho, nas campanhas aí pela internet, no corpo a corpo, vai fazer toda a diferença para ela aí, sendo que essa dupla do PL vai disputar com duplas muito importantes aqui de outros cenários, né, de outros grupos políticos. A gente tem a dobradinha da esquerda com Leila do Vôlei, do PDT, e Érica Cocai, um quadro bastante conhecido aqui de Brasília, né, foi deputada federal por diversas vezes, ela que é do PT, ela é a candidata de Lula, então, com certeza, Bia Kicis é a primeira a se beneficiar dessa candidatura de Michele Bolsonaro, porque uma puxa voto da outra, né? Agora, a governadora e candidata à reeleição Celina Leão também vai se beneficiar com essa candidatura de Michele Bolsonaro, porque, como eu destaquei agora há pouco, já que Michele não vai conseguir fazer essa campanha corpo a corpo todos os dias, como os demais candidatos, ela elencou alguns interlocutores, como Celina, a própria Bia Kicis e Damares Alves, que não está disputando o cargo, porque está no meio do mandato de senadora. Então, essas 3 personagens aí é quem vão fazer a campanha diária com o povo, no corpo a corpo aí,
pedindo voto. Então, obviamente, ela também se beneficia. No cenário nacional, em relação a Flávio Bolsonaro, que é o candidato aí à presidência da República, representando esse grupo do PL mais à direita, né? Ele também se beneficia pelo simples fato de que Michele, depois que ela aceitou o pedido de desculpas do enteado, ela não deve mais atrapalhar. E só de não atrapalhar, como eu falei, já ajuda, né? Então, Michele deve aparecer ali em alguns momentos mais nas redes sociais. Ainda não há uma indicação se ela vai participar de algum palanque ao lado de Flávio Bolsonaro, exatamente porque o que ela já deixou claro, interlocutores ali próximos a ela também, ela não pode ficar deixando a casa dela aqui em Brasília, porque ela é a única pessoa que pode ficar com o ex-presidente Jair Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar por tentativa de golpe de Estado. Lembrando que ele teve as visitas suspensas recentemente, né? Depois daquela divulgação da carta que ele escreveu, em que ele exalta ali, reafirma o filho dele, Flávio Bolsonaro, como candidato à presidência. Então, esses personagens devem ser os mais beneficiados com a campanha de Michele Bolsonaro. E, de fato, como você falou, Rafa, a Michele é a candidata que desponta nas pesquisas, embora ela é a única que não esteja na rua fazendo essa campanha corpo a corpo, ela é a que mais se destaca nas pesquisas eleitorais. Bia Kicis vai fazer a dobradinha com ela, também aparece, mas também tem candidatas muito fortes da esquerda, como eu falei, Leila do Vôlei e Érica Cocai. Leila pelo PDT e Érica pelo PT. Ziza, eu quero pedir agora uma opinião para a gente finalizar. Você acredita que essa tática, vamos dizer estratégia de Michele Bolsonaro de segurar até o último momento para, de fato, se dizer candidata ao Senado, ela foi bem resolvida? Você acha que beneficiou o nome da ex-primeira-dama? Acho que sim, Rafa, até porque, como foi enfatizado aí por Celina Leão, por Valdemar Costa Neto e pela própria Michele, essa decisão dela ser candidata ao Senado foi tomada em conjunto com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Todos esses atores deixam claro a todo momento que essa é uma decisão em conjunto entre o ex-presidente e Michele, o que, obviamente, também fortalece a campanha eleitoral dela ao Senado aqui pelo Distrito Federal. É isso, Isadora Teixeira, obrigado por participar no Agora Metrópolis. Estou dizendo isso para todo mundo, vou dizer para você. Fica aqui à vontade, porque a gente vai falar muito de política e você sabe muito de política aqui do DF do Brasil, então volta sempre para conversar com a gente. Obrigada, Rafa. Até mais. Olha, você